Como criar um projeto em que fique fácil você criar 100, 200 composições de uma maneira automatizada. Em outras palavras, o que eu quero fazer é, cada vez que eu duplico uma composição, ela mude o nome, a foto e outros detalhes de texto da composição. Vamos lá, que é isso que eu vou te explicar agora. Eu recebi essa questão do Bruno através do Instagram. Ele veio aqui no Instagram, ele me mandou essa mensagem aqui, ó. Jack, desafio que eu tenho, nós recebemos 100 fotos e para cada foto ser gerada uma composição. Então, no caso, Renan Pavani vai ter aqui, ó, o nome, o sobrenome e a regional dele já com a foto. Acho que já deu para entender, né? Então ele tem lá 200 fotos, 94 fotos, enfim. E ele quer pegar essas fotos e fazer uma maneira prática para que cada foto tenha uma composição na qual você tem a foto, título, que é o nome da pessoa, e sobrenome, regional ou qualquer outra informação. E aí? Como fazer isso de uma maneira prática, hein? Mas antes de eu falar para você como se faz, eu quero que você entenda o porquê que é importante isso. Sim, vai agilizar bastante seu trabalho, mas eu vejo além. Porque você, enquanto profissional de vídeo, tem um poder muito grande nas suas mãos. E você tem que usar esse poder para você criar uma renda extra para você, que não dependa apenas dos clientes. Então, eu usei essas habilidades de você criar formas de escalonar um projeto, criar várias e várias variações, por exemplo, para criar esses itens aqui no Video Hive. Então, em dado momento, eu peguei uma bola e renderizei ela para cada país do mundo que é relevante no futebol. E isso fez com que eu tivesse vários produtos que vão me trazendo um pouco de renda mês a mês. Mais para frente no vídeo eu te explico melhor. Vamos para o tutorial. Por coincidência, eu tinha um projeto muito parecido com isso, que é um perfil que eu tenho no Instagram, que eu gosto de ficar postando fotos aéreas extraídas do Google Earth. Mas assim, para fazer esse projeto, eu desenvolvi um projeto também no After Effects, que ele tem muita similaridade com o que ele precisava. Dá uma olhada. Então aqui, ó, nesse projeto eu tenho um controlador, e quando eu mudo esse controlador, ele vai oscilando todas as informações, ó. Então aqui eu tenho esse controlador, agora eu vou colocar o controlador para número 1. Foi para outra cidade. Isso aqui é um vídeo, tá? É um vídeo rodando. Outra cidade, o nome da atração, aqui é uma praça, sei lá, Brantford City Hall, deve ser a prefeitura, né? O nome da cidade e o nome do país. Ah, vou mudar para o próximo, outro lugar, ó, o Museu dos Direitos Humanos em Winnipeg, no Canadá. E por aí vai. Cada vez que eu mudo o slider, isso acontece, e depois eu linkei esse slider no nome da composição, porque daí cada vez que eu mudo o nome da composição, ele automaticamente vai mudar a foto. Quer ver? Eu vou mostrar na prática como que está acontecendo. Então aqui eu já dupliquei, já mudou. Aqui pela miniatura você já vai ver, né? Que mudou tudo. Então mudou a foto, mudou também o texto. Deixa eu resetar a minha visualização aqui, porque eu simplesmente mudei tudo aqui e ficou bem ruim de vocês verem. Como que eu fiz isso? É o que eu vou te mostrar agora. Então, o primeiro passo de todos é o seguinte. Talvez, quando você for fazer um projeto desse, aconteça como aconteceu com o meu amigo Bruno, no qual ele recebeu várias e várias fotos, cada uma, geralmente elas vêm do Instagram e vêm com nomes diferentes, códigos e tudo mais. Minha sugestão, você vai ter que adotar um padrão pelo qual as informações vão entrar no After Effects. Esse padrão, ele pode ser de várias formas. Você pode pegar uma planilha e colocar lá o nome da foto original, né, aqueles códigos, e daí do lado colocar o nome da pessoa, o sobrenome, a regional. Ou você pode até fazer isso em um arquivo de texto e importar esse arquivo de texto dentro do After. Mas para esse projeto é algo tão objetivo e tão simples, digamos assim, de estrutura de informação, tem simplicidade, né? Que, para mim, a melhor saída foi fazer um padrão na nomenclatura. Então, o que eu fiz? Eu vim no próprio vídeo, eu usei um separador, que é o underline, poderia ser qualquer caractere, depois vocês vão entender, onde eu tenho primeiro atração, depois o underline cidade e depois do underline país, certo? E seguir
o mesmo esquema para todos os vídeos. Caso você tenha as informações muito espalhadas, tipo, o cara mandou os nomes de uma planilha, depois as fotos de outra maneira, enfim, tudo muito zoado, você pode pegar essas informações do jeito que elas estão, jogar dentro do chat GPT e pedir para ele conformar. Daí você fala assim, quero que você siga esse padrão aqui, use o underline para separar as informações, o nome das pessoas está aqui na planilha, e daí fica bem fácil, ele faz isso rapidinho para você, porque sempre que a gente fala de escala, você às vezes parece assim, não, eu consigo renomear rapidinho, eu consigo fazer rapidinho, eu consigo escrever rapidinho. Cara, quando é 100, quando é 200, depois do 10º você vê, cara, não vai ser tão rápido quanto parece, eu vou ter muito tempo para fazer isso, vai ser consumido muito tempo para fazer isso e isso poderia ser feito de uma maneira mais rápida, de outra maneira. Então é importante você pensar nisso. E claro, o ChatGPT ou qualquer outra IA, ela é muito boa para esse tipo de coisa, tarefas repetitivas, né? Entre outras coisas, mas nesse caso aqui, me ajudou a conformar o nome de todos os arquivos e depois eu fui no Ctrl+C, Ctrl+V rapidinho aqui e renomeei tudo, certo? A partir daí, importei tudo para o After Effects. Eu vou te mostrar, eu vou criar uma nova composição para te mostrar na prática como é que foi isso aqui, tá? Então assim, criei a composição, 1080 por 1920, e vou colocar aqui como desafio, e aqui na parte de cenas, eu vou importar todas elas, tá? Se for importante para você, que tenha um ordenamento que não seja ordem alfabética, daí você coloca aqui no começo também, 01 underline, certo? De preferência lá na pasta de arquivo já. Né? Você vem aqui na pasta de arquivo e coloca 01 underline, 02 underline, já na hora de você fazer, né? Antes de você renomear tudo, porque daí você já vai ter o ordenamento correto que você precisa. Nesse caso, para mim, não era importante, eu não fiz. Mas se for importante para você, faça isso, porque senão você vai ter muito trabalho depois. Certo, vou pegar todas as cenas, vou importar aqui. No meu caso, essas cenas eram horizontais e depois eu só rotacionei elas dessa maneira aqui. E foram criadas por inteligência artificial, então nem todas têm a mesma proporção. Daí eu só escalonei para ter certeza de que elas vão chegar mais ou menos aonde precisam chegar, ok? Show! É isso. Agora, eu vou fazer as camadas de texto, tá? Como tem um padrãozinho visual ali, eu vou copiar uma camada, tirar os códigos, e daí depois a gente recoloca, tá? Então, vou pegar essas 3 camadas aqui, colar aqui em cima, e vou tirar as expressões, porque essas expressões nós faremos juntos. Ok? E ok. É isso, tá? Então, tá ali, as 3 camadas de texto, todas elas com um texto, vou colocar aqui, atração, cidade, país, certo? Só como referência, nem coloquei acento nem nada. Certo. Por último, eu vou criar uma camada que vai ser onde eu vou colocar meu controlador. Como aqui, né, as cenas, pode ser que eu tenha 10 agora, mas pode ser que amanhã eu vou até 300, 400. Eu vou colocar esse controlador, eu poderia até colocar o controlador aqui, mas também pode ser que mais para frente eu queira, sei lá, mudar as caixas de texto, fazer algo diferente. Então, eu vou fazer diferente, eu vou colocar lá no final, tá? Então, vem aqui, Ctrl, Alt, Shift, T. Não. Ixi, esqueci. Bom, não importa. Acho que é Ctrl, Alt, Shift, Y. Isso, Ctrl, Alt, Shift, Y para você criar um nulo. Ok? Daí eu vou colocar lá no final. Eu gosto de chamar essas camadas, que eu adiciono controladores e uso elas de maneira mais técnica, como CT, de controlador. Você pode dar o nome que você quiser, ou pode simplesmente não renomear, mas para mim é melhor. Eu acabo deixando ela aqui,
tiro a cor também para ela ficar mais low profile aqui, ser um negócio que não vai chamar atenção na minha composição, tá? Neste controlador, eu vou criar duas coisas, dois sliders. Então, vem aqui nos efeitos, botão direito, vem em Expression Controls. Expression Controls eu gosto sempre de explicar. Talvez você não me conheça ainda e nunca tenha visto eu fazer nada como expressões no After Effects. Então eu vou te explicar do zero. O Expression Control são efeitos vazios que são usados para você conectar expressões. E por isso tem vários Expression Controls. Tem de cor, tipo um seletor de cor vazio, não altera nada no teu projeto, mas caso você engate uma expressão ali, essa expressão vai saber que você está escolhendo uma cor para determinado parâmetro. Tem de camada, tem de ponto, tem de slider. O ponto é quando tem dois valores. Slider é quando tem só um valor numérico. 3D Point Control é quando tem 3 valores numéricos. Você já vai entender um pouquinho melhor. Nesse caso eu vou usar o Slider Control. Eu vou usar o Slider Control 1 para selecionar a cidade, ou atração, enfim, vou colocar a cidade aqui. E outro para selecionar a quantidade de camadas que tem antes das cidades. Já explico também. Vou colocar camadas. O que acontece? Tudo que acontecer nesse slider ali, deixa eu colocar ele travado aqui para a gente continuar vendo. Esse número da cidade aqui, ó, por exemplo, 1, vai dizer referência ao número da camada que eu quero que apareça, certo? Só que como eu preciso que o texto apareça por cima das imagens, o número dessa camada, ela não é mais o número 1. Apesar dela ser a primeira cena de cidade, ela se transformou no número 4. E para as expressões é importante que eu use esse index, porque é isso que vai me ajudar a construir a expressão. E é por isso que eu criei esse controlador aqui, porque daí, a partir desse controlador, vai ficar um pouquinho mais fácil de eu direcionar qual que é a camada que eu quero que seja, que pegue, né? Qual que é a camada que a expressão tem que pegar. Então aqui eu vou colocar 4. Não, vou colocar 3, tá? Porque daí o número do meu índice vai ser o número 4 menos essas 3 camadas, que vai dar 1. 4 menos 3 é 1. Entenderam a lógica? É isso, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o nome da atração. Lembrando que a gente vai pegar baseado nessa camada aqui, né? No nome dessa camada. E lembrando que eu usei o underline para separar, né? Tem 2 underlines aqui. Eu quero pegar essa informação, certo? Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou começar do fácil para o difícil. Primeira coisa, a gente vem aqui, ó, no Search Text e usa o chicotinho e arrasta para camada, certo? Olha lá, ó. Só de fazer isso, ele já criou uma expressão aqui, ó, Discomp, Layer, e colocou lá na camada. Isso fez com que o meu texto aqui, ó, já fosse certinho, mais ou menos o que eu queria. Só que ele está pegando a informação toda, né? O aqueduto, Querétaro, México.mpeg4. Mas eu não quero tudo isso, eu quero só essa primeira parte. O que eu faria então? Colocaria aqui, ó, ponto slice. Essa expressão slice, ela faz mais ou menos o que está falando ali. Slice é fatiar, né? Ela vai fatiar a informação. Fatiar a informação baseado em quê? Baseado em underline, porque foi o caractere que eu escolhi para fatiar. Se eu tivesse colocado ponto não, porque daí mexe no sistema de arquivos, né? Mas se eu tivesse usado qualquer outro caractere aqui, era aqui que eu ia colocar esse caractere para ele respeitar isso, certo? E daí, depois disso, a gente coloca o número que a gente quer atingir. Ó, aqui deu um erro, tá? Esse erro aconteceu pelo seguinte. Quando a gente usou o chicotinho, ele pegou uma camada. E o After Effects já entendeu, você quer o nome dessa camada, né? Mas não é sempre que o After entende. Nesse caso aqui,
quando eu pedi para ele fatiar a informação, ele já não entendeu, ele não conseguiu fazer as conversões internas dele para entender isso. Então, o que a gente tem que fazer é falar, não, eu quero o nome dessa camada. Então, essa camada, ponto nome, ponto slice, daí você coloca a informação que você quer. Daí agora ele já entendeu melhor, certo? Deixa eu ver se está certinho. E daí agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai usar essas chaves aqui para colocar qual informação que a gente quer. Então, olha só, alguma coisa está estranha aqui, tá? Já vamos arrumar. Por algum motivo, ele está separando letra por letra. Aqueduto. Ele não está fazendo... Ah, sim, eu já sei o que é. Não é slice, tá, gente? É split. Split. Ó, esse vídeo tá ficando interessante, porque eu tô fazendo vários erros que acabo fazendo no dia a dia, só que daí eu acabo cortando para você não ver. Só que talvez eu deva manter dessa vez, porque dessa forma você vai aprendendo com meus erros. É split, tá, galera? E daí, underline esse carinha aqui, ó. Como que eu sei que agora deu certo? Porque quando você coloca a expressão certa aqui de split e coloca o underline, ao invés de ter underline no texto aqui agora, vai ter vírgula. E por que vírgula? Porque agora, isso aqui é o que eles chamam de array. O array são várias informações separadas por vírgula, como se fosse um objeto separado do outro. E eu consigo acessar os elementos do array através disso aqui, ó, que são esses colchetes, ou chaves, não sei direito o que é, tá? Depois você me corrige. E aqui eu vou colocar um número. Só lembrando o seguinte, sempre que for array, não começa no 1. Ah, essa informação aqui não é a informação 1, ela é a informação 0. Então, o que eu quero aqui é o aqueduto de Querétaro, é a informação 0, ok? Se eu quisesse o nome da cidade, seria a informação 1. Se eu quisesse o nome do país, seria a informação 2, certo? Ali no caso do país, a gente já viu que tem um probleminha, mas a gente já vai ajeitar isso, tá bom? Então aqui fica 0 e eu já tenho o nome da cidade certinho, tá? Vamos continuar elaborando essa expressão. Eu percebi que quando eu coloco ali a informação 2, ele aparece o ponto MPEG-4. Eu não quero esse ponto MPEG-4. Então o que a gente vai fazer? Vamos elaborar um pouco mais essa expressão. Ao invés de começar dividindo pelo underline, eu vou começar dividindo pelo ponto e vou pegar a primeira informação que está atrás do ponto. Como que eu faço isso? Coloco aqui ponto e aqui coloco 0, certo? Dessa forma, ó, eu simplesmente saquei fora o ponto MPEG-4, todo o resto continua igual, tá vendo? Show de bola. E daí eu vou dar um nome de uma variável aqui, eu vou colocar meu dado, sei lá, MD de meu dado, e colocar dessa maneira aqui, certo? Por que isso? Porque eu vou começar a fatiar mais isso, e daí eu não quero que fique confuso. Então agora eu vou colocar aqui, ó, meu texto é igual a meu dado, ponto, split de novo, entre aspas, underline, certo? E agora vou pegar o nome do país, vamos ver, ó. Pronto, agora tá só México e não tá México.mp4, certo? É isso que eu queria. Então, na verdade, aqui eu quero a tração, usei a outra informação só para validar. E agora eu vou colocar aqui, ó, minha camada é igual a... Qual que é o nome da minha camada? O nome da minha camada, agora, nesse momento, é essa daqui, ó. Vou colocar aqui para cima e aqui, dentro da camada, vou colocar isso daqui. Tá tudo funcionando ainda, tá? Só que agora a gente precisa fazer com que isso se torne dinâmico. E aí, como é que a gente vai fazer para que isso fique dinâmico? Porque até agora, essa informação só serve para essa camada ali, né? Não serve para todas as outras. Bom, agora que a gente vai começar a usar esses controladores aqui em cima, tá? Você lembra que eu tranquei eles aqui com cadeado, né? Só explicando melhor assim, ó. Quando você clica na camada, ele muda o painel de efeito para a camada que você selecionou. Muitas vezes, ao lidar com expressões, você vai querer que os efeitos não saiam daqui quando você selecionar outra camada. Então, você vem aqui, clica e aperta no cadeado, certo? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar
essas duas informações que são importantes para mim dentro da minha expressão. Então, eu vou colocar aqui, ó, CT, cidade, é igual a esse carinha aqui. E CT camada é igual a esse carinha aqui, certo? Dessa forma, eu coloquei esses dois controladores, esses dois sliders para dentro da minha expressão, certo? Como que eu vou usar isso? Então, assim, ó, ao invés de usar o nome da camada, para colocar dentro aqui da expressão do layer, eu tenho um outro padrão que eu posso usar. Uma forma é usar literalmente o nome da camada. Então, se eu quisesse assignar para outra camada aqui, eu pegaria todo esse nome. Olha o Luquinhas espirrando. E colaria aqui, ó. Certo? Pronto. Ele conseguiu pegar as informações já da outra camada, certo? Outra forma de fazer isso é, ao invés de você usar texto, você vai usar número. Então, vou colocar aqui, número 1. Pronto, ó. Ele pegou o nome dessa minha camada atual. Número 2. Pegou o nome da segunda camada. O número 2 está aqui, tá vendo? Ó, o índice da camada é esse e o nome da camada é esse. Aí ele pegou. E aqui a gente colocou um seletor que eu vou usar para, cada vez que eu mude o valor, mude a cidade, né? Então, eu vou colocar, ao invés de colocar um número qualquer aqui, eu vou colocar esse controlador, certo? Pimba. Então, aqui, se eu colocar o número 4, que é essa primeira cidade, ele já vai automaticamente colocar o nome dela. Se eu colocar o número 5, vai para a próxima, 6, 7, 8 e assim por diante. Só que eu não quero ter que começar no número 4 aqui. Eu quero começar no número 1. Então é por isso que eu coloquei esse outro valor aqui, o valor 3, certo? Então, ao invés de começar pelo 4, eu vou colocar aqui o número 1. Daí ele vai pegar um nome nada a ver dessa camada, que eu não quero. Só que aqui eu vou colocar assim, ó. Cidade menos CT camada. Certo? E daí deu algum erro. Qual que é a cidade? É 4. Ah, tá. Não, tô fazendo errado, tá, gente? Não é isso. Ali eu tô usando o valor do slider. Não é isso que eu quero. O valor do slider tem que ser o mesmo, tá? Mas aqui, ó, no final, no nome da camada... Ah, não, é mais. Ao invés de ser menos, é mais, tá? É só isso que eu errei. Então, aqui, ó, no CT da cidade é 1. Mais 3 vai ser 4, que é a cidade, a camada exata que eu quero. Certo? É isso. Então, agora, controlador 1 mostra a primeira cidade, controlador de cidade com valor 2 mostra a segunda cidade e assim por diante. Essa expressão está automatizada já. Legal, era isso que eu queria. Vamos pegar esse source text, copiar e aplicar nos demais? Então, vamos lá, ó. Venho aqui, colo no source text e para colocar o nome da atração, aqui nessa expressão, nessa variável, ao invés de colocar 0, eu coloco 1. Pronto. Virou MP4. Não é aqui, é na linha de baixo. Aqui, ó. Pronto. Virou a atração. Aliás, a cidade. E por fim, para transformar a terceira camada em o nome do país, eu venho na última linha novamente, coloco 2. Certo. México. E ficou sem o ponto MP4 porque a gente já tinha filtrado isso antes, certo? Então agora quando eu mudo o slider, ele muda o nome de toda a cidade, certo? Aqui tem uma questão de espaçamento, tem um limite para usar espaçamento, enfim. Às vezes a gente tem que tomar esses cuidados, mas acho que já está funcionando, ó. Show. É isso, tá? Ah, poxa, e se os nomes fossem super longos? Daí você tem que prever isso. Fazer uma caixa de texto que comporte o texto longo, ou que possa usar 2 linhas, ou mesmo fazer uma expressão que faça com que essa camada fique parentada nessa de alguma forma, enfim. Daí fica um pouquinho mais complexo, mas é totalmente possível. Mas eu vou focar nas informações de como você usa o controlador para fazer com que isso seja fácil de duplicar, tá?
Beleza, o texto foi fácil. Agora, como que eu faço com os vídeos, para selecionar os vídeos? Deixa eu te mostrar. Ó, a lógica é a mesma, tá? Só que ao invés de adicionar, pegar informações, eu vou fazer o seguinte. Eu só preciso que a minha opacidade, minha transparência, né, ou opacidade, fique 100% quando esse slider aqui mais esse for igual ao index dessa camada. Entendeu? Como é que a gente faz isso? Vamos lá pegar primeiro aqui, ó, essa expressão, porque aqui tem já os dois sliders, tá? Alt-clique, você vai habilitar as expressões e aqui, ó, você vai colar esses dois sliders. Então aqui, ó, controlador cidade, controlador camada são igual a esses sliders. Então na prática isso aqui, essa informação aqui é como se fosse o número 1, essa informação aqui é como se fosse o número 3, certo? E daí eu vou colocar aqui CT, qualquer nome de variável, tá? Eu estou tentando fazer nomes de variáveis simples. Igual a CT cidade mais CT camada, ou vice-versa. Não tem problema a ordem aqui, tá? Por que isso? Porque aqui na prática é 4, né? Ó, se o CT camada é 3 e o CT cidade é 4, 3 mais 1 é 4. E aqui embaixo eu vou falar o seguinte, ó. Se o index, quando eu coloco o index escrito assim, ele entende número 4, que é o índice dessa camada, tá? For igual a CT, e é igual, né? Porque aqui em cima é 4. Daí você coloca aqui ponto de interrogação, vai ser 100. 2 pontos, se não for nada disso, vai ser 0. Ponto e vírgula. E pronto. Agora aqui, ó, conforme eu vou mudando, ele muda a opacidade. Poxa, achei legal isso aqui, mas não entendi nada do que você fez. Vou te explicar um pouquinho mais, tá? Existe uma coisa na programação que é o if and else, e existem várias formas de você fazer esse if and else, né? Se alguma coisa for assim, faça isso, se não, faça aquilo. Tradicionalmente, como que isso é escrito? É assim, ó, se index igual a CT, daí ele abre aqui, ó, a chaves, daí você coloca 100%, ponto e vírgula. Se não, que é o else, vai ser 0. Essas duas expressões, elas significam exatamente a mesma coisa, só que aqui está com uma sintaxe diferente, um método diferente. Eu não sou programador, eu não vou conseguir te explicar exatamente por que isso é diferente. Mas na prática, o que você faz é, coloca o condicional dentro dos parênteses, coloca uma interrogação. Ah, isso aqui é igual a isso? Então faça isso. Se não, faça aquilo. E pronto. Vai funcionar e vai ficar em uma linha só, o que é bem legal, porque as expressões não ficam tão grandes e tão assustadoras, certo? Feito isso, Ctrl C, Ctrl V, cola em todas as camadas. Essa questão da opacidade. E agora, quando a gente mudar o slider aqui, já está casando todas as cidades, tá vendo? É isso aí. Show! O que mais que eu preciso fazer aqui? Cara, tá tudo bem legal, parece bem fácil de atualizar e tudo mais, mas tem um problema. Como que eu faço para fazer com que isso modifique assim que eu duplicar a camada? Vamos lá. Ó, de maneira estratégica, eu vou chamar essa comp de desafio 01, por exemplo. Ou vou colocar aqui, ó, cidade, daí eu vou colocar 01. Por que isso? Porque essa informação é fácil de acessar dessa maneira. Da mesma maneira como acessei no nome do arquivo, eu vou acessar aqui também. Quer ver só? Então eu vou lá na minha expressão, no controlador da cidade, vou apertar aqui, ó, Alt-clique, e vou pedir que ele use, vou colocar uma variável qualquer aqui, ó, controlador, vai ser o nome da minha comp. CT vai ser igual thiscomp.name, tá?
Então eu peguei o nome da composição aqui, certo? Só que aqui é um valor numérico, ele não vai entender o que eu quero dizer aqui, ó. Já deu erro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Colocar um split também. Split. Eu vou colocar um underline. E aqui eu vou pedir para ele pegar o valor de número 1. Lembrando, aqui seria o número 0 e aqui é o número 1. Ok? Pronto. Então agora, se eu mudar o nome da composição para 2, ele vai mudar aqui, tá vendo? Porque ele está conectado já. Se eu mudar para o número 3, ele vai mudar aqui também. Tá vendo? Então o que eu faço? Deixa eu deletar isso aqui porque não é importante agora. Vou colocar aqui dentro de comps para ficar mais bonito, da gente ver a mágica acontecendo. Então aqui, ó, observem aqui a miniatura. Dupliquei, já mudou a miniatura, tá vendo? Dupliquei, já mudou. E dessa forma, eu criei as 11 cidades em menos de 10 segundos. Tá tudo aqui configurado. Ah, e se eu quisesse colocar muito mais cidades? Você coloca todos os clipes aqui, certo? Da mesma forma como coloquei, coloca 100, 200, 1000, 2000 e pega na primeira camada aqui a expressão de opacidade, dá um Ctrl C e Ctrl V, porque daí ele vai controlar a opacidade e vai fazer com que a camada selecionada apareça aqui, certo? Então, ó, tudo animado, tá? Tem formas de fazer com foto um pouco diferente, que não precisa de expressão na opacidade, mas daí para vídeo não funciona. Eu já te mostrei como funciona para vídeo, tá? Um único detalhe que eu não expliquei para você é o seguinte. Por que eu usei um controlador para dizer qual que é o número de camadas que tem acima? Porque ao invés de usar um controlador, eu poderia ter vindo aqui na informação, ao invés de colocar CT camada, colocar mais 3. Porque é de fato o número de camadas que tem ali. E se eu colocar 3 aqui em todos, ia funcionar. Com certeza ia funcionar. Porém, na minha experiência, sempre que quando você for balancear o index, ou seja, tem, sei lá, 3 camadas em cima ali, eu vou colocar um número, o index mais esse número. Faça isso usando um slider, porque talvez, só talvez, mas acontece a todo momento, você queira depois de algum tempo colocar mais uma informação aqui. E quando você colocar essa informação, por ela modificar o index, você vai bugar tudo. Ah, nome da cidade, localização, data de fundação, qualquer coisa que você queira colocar de informação a mais aqui, ó, e que você colocar uma camada a mais aqui, vai bugar o sistema. Daí o que você faz? Você vem aqui e coloca 4. Pronto, voltou a funcionar. Então você pode, poxa, eu preciso fazer uma animação aqui, eu vou adicionar um nulo aqui em cima. Pronto, bugou o sistema de novo. Você vem aqui, coloca 5. Por quê? Porque agora você tem 5 camadas em cima do index que importa para você. Dessa forma, você vai sempre fazer uma solução rápida. Um último detalhe que é importante falar que é o seguinte, ó. Show, fiz tudo isso, agora eu preciso renderizar. Na hora de renderizar, você tem que conhecer uns macetes também. Você vai apertar Ctrl M, certo? O que é importante? Vem na primeira composição que você tem e coloca o destino que você quer. Vou colocar aqui só a título de informação no desktop, tá? Show! Para toda a composição que você arrastar aqui agora, ele vai respeitar esse local que você colocou como último local salvo, tá bom? Então você precisa fazer isso, senão você vai adicionar aqui todas as cidades, e daí se você quiser modificar manualmente, não é no desktop, é aqui dentro dessa pasta temp. Poxa, você vai ter que fazer manualmente. Não faça isso. Daí você deleta tudo, adiciona um primeiro aqui, coloca o que você quer dentro da pasta temp, ali ele já respeitou o último que eu escolhi, e depois você arrasta todos os demais, certo? Outra coisa, poxa, o formato padrão do vídeo, ele não pode ser esse aqui, tem que ser o que o cliente escolheu, ou sei lá, qualquer outro, eu preciso que seja em alfa. Então, antes de você arrastar aqui para baixo também, para você não ter que modificar manualmente cada um desses, você vai vir aqui
em Edit, Templates, você vai vir em Output Model e você vai colocar o padrão para vídeo como sendo o preset que você precisa, tá? Ah, mas o preset que eu preciso não tem aqui, então cria aqui, tá? Vem aqui, ó, em Edit ou Duplicate ou New, você cria ele, né? Seleciona tudo que você precisa aqui, coloca o nome que você precisa também aqui em cima, Template Cliente X. Daí, aqui no Move Default, você vai colocar o que você criou, certo? Dessa forma, como ele está como padrão, sempre que você arrastar aqui embaixo, ele vai vir com o novo preset, tá? Só para você entender bem certinho, ó. Eu vou modificar temporariamente aqui, ó. Output Model, o default vai ser Lossless with Alpha. Ah, eu preciso de canal alpha, ok? Então, quando eu arrasto aqui, ó, ele já vem Lossless with Alpha e respeita isso, certo? Esses pequenos macetes fazem muita diferença. E fazem diferença porque fazem você ganhar muito tempo. E você viu, são pequenos detalhes, né? Ah, se você não soubesse aquele detalhe de colocar o output ali, talvez você ficasse meia hora só escolhendo o output correto para o seu render sair da maneira certa. Então, são detalhes que fazem muita diferença. E sabe para que eu acho que isso é muito legal? Eu vou te explicar. Talvez você queira usar suas habilidades enquanto motion designer para criar produtos digitais que vão te trazer uma renda extra. Você, como um profissional do vídeo, você tem esse potencial, essa capacidade. E, na minha visão, você não deveria deixar de usar essa capacidade. Mas que tipo de projeto isso poderia ser útil? Bom, deixa eu te explicar. Nesse caso aqui, eu estou tentando fazer um canal dark, meia boca e tal, não está tendo muita visualização, enfim, foi uma experiência. Mas tem outras coisas já validadas que podem trazer um retorno. Deixa eu te mostrar aqui, ó. No VideoHive, por exemplo, eu tenho muitos produtos, né? E não são só templates de After Effects. Eu tenho aqui também itens pré-renderizados. E em dado momento, eu resolvi pegar um projeto que eu tinha e criar centenas de footages com uma bola de determinado país. Então, para fazer isso, eu usei essas técnicas que eu estou mostrando. No vídeo de preview, ó, eu coloquei o nome do país. Então, isso só foi possível utilizando essas técnicas que eu estou mostrando para vocês. Se eu não tivesse utilizado essas técnicas, a quantidade de tempo que eu levaria para fazer esses itens talvez não valesse a pena. E são produtos que não vão vender pra caramba, né? Se você for ver aqui no VideoHive, eles estão até muitos deles com nenhuma venda. Porém, são produtos que eu fiz com foco no Elements, porque o Elements é outro esquema. O Elements, ele é espelhado com o VideoHive, né? Então, tudo que eu posto no VideoHive, eu posto automaticamente também no Elements. E no Elements, como é um sistema de assinatura, eu ganho pela quantidade de download de determinado item. Agora eu não estou conseguindo entrar aqui na minha conta de autor. Deixa eu ver se consigo. Ah, agora foi. Mas aqui eu consigo mostrar para vocês que, apesar de não ter venda no VideoHive, eu tenho downloads, entendeu? Desses itens. Item performance. E daí, digamos que por mês, um item daquele lá me deu 1 centavo, ou metade de 1 centavo, ou 10 centavos. Isso na somatória vai garantir uma renda maior para mim. Então, olha só a quantidade de itens que eu tenho aqui que estão me dando dinheiro esse mês, tá? Isso é do mês atual, até a presente data. A gente está no dia 8 de janeiro de 2026. Então, assim, ó, pequeno centavo, ó, Soccer Ball Scoring, $2. Aqui, deixa eu ver se eu consigo achar alguns, ó, da Jamaica, 73 centavos esse mês. Marrocos, 74 centavos. Eu não conheço ninguém do Marrocos, tá? Eu não sei nem como é que é o futebol lá. Enfim, acho que já deu para entender, né? São vários e vários produtos, cada um deles vão dar alguns centavos para você, mas na soma, ó, quantas vezes as bolas foram baixadas aqui, tá vendo? Na soma, isso pode trazer algum resultado. E conhecer essas técnicas que eu te ensinei aqui pode ser muito importante, tá bom?
Espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilha, siga o canal. Um abraço, tchau!